O sol de Lisboa filtrava-se através das persianas velhas da pastelaria Pastéis de Belém, tingindo o ar de um dourado que parecia sussurrar promessas antigas. Ana sentiu o coração bater como o repique de um sino na sede de Lisboa, mas não era o aroma dos pastéis de nata que a sufocava, era o olhar de Sofia, fixo nela como se o mundo inteiro se resumisse àquele canto de mesa. Você não entende, Ana, disse Sofia, a voz tremendo como as folhas de uma oliveira ao vento do Tejo. Se minha família souber. Eles me deserdam, me apagam como se eu nunca tivesse nascido. As palavras caíram como uma garrafa de vinho do Porto derrubada, estilhaçando o silêncio doce da confeitaria. Ana estendeu a mão, os dedos roçando os de Sofia, mas ela recuou, deixando no ar apenas o eco de um segredo que ameaçava engolir o futuro delas. E ali, entre o crepitar da massa folhada e o sal das lágrimas não choradas, Ana soube. O beijo que elas trocaram na noite anterior não fora apenas roubado, fora o primeiro e talvez o último suspiro de uma liberdade que Lisboa, com toda a sua saudade, não perdoaria facilmente. Ana acordou com um gosto de nata ainda na boca, um resquício doce e cremoso que se misturava ao sal do suor da noite anterior. O quarto pequeno no Chiado, com suas paredes forradas de azulejos desbotados representando cenas de pescadores no Tejo, parecia menor do que nunca. Ela se espreguiçou na cama estreita, o lençol de linho fino escorregando para o chão como uma confissão relutante. Pela janela entreaberta, entrava o burburinho da Rua Garrete, vendedores ambulantes gritando sobre castanhas assadas, o tilintar de elétricos subindo a colina e, ao fundo, o lamento distante de um fado que parecia ecoar os batimentos descompassados do seu coração. Aos 22 anos, Ana era uma rapariga de Lisboa nascida e criada, com o sangue quente das tascas do bairro Alto correndo nas veias. Estudava literatura na Universidade de Lisboa, sonhando em escrever romances que capturassem a essência da cidade, aquela melancolia alegre que os portugueses chamam de saudade. Mas naquela manhã de outono, com as folhas das árvores no jardim do Príncipe Real caindo como confetes de um carnaval esquecido, Ana não pensava em versos de Camões ou nas intrigas de Eça de Queiroz. Pensava em Sofia. Sofia, a colega de turma que chegara de Coimbra no início do semestre, com seus cabelos loiros como o sol de agosto no Algarve e olhos verdes que pareciam lagos escondidos nas serras da Serra da Estrela. Elas se conheceram na primeira aula de literatura portuguesa contemporânea, sentadas lado a lado na sala abafada do edifício da Faculdade de Letras. Ana, sempre extrovertida, oferecera um sorriso e um pastel de nata roubado da cantina, dizendo: "Bem-vinda a Lisboa, onde até as palavras têm sabor." Sofia rira, um som leve como o vento no cais das colunas, e aceitara o gesto com uma gratidão tímida que Ana interpretara como convite para mais. Os dias se transformaram em semanas de cumplicidade sutil, cafés no À Brasileira, onde Fernando Pessoa ainda parecia assombrar a mesa de mármore, passeios pelo Rocio, contando histórias de fantasmas que assombravam o castelo de São Jorge, e noites estudando na biblioteca da universidade, onde o cheiro de livros antigos se misturava ao perfume de lavanda que Sofia usava. Um aroma que Ana associava às flores silvestres das planícies alentejanas. Elas falavam de tudo, da opressão das expectativas familiares, da paixão por poetas como Sofia de Melbrenner, da vontade de fugir para as praias de Cascais e deixar a cidade para trás. Ana contava sobre sua mãe, uma viúva que gerenciava uma pequena tasca no Alfama, servindo bacalhau à Brás e vinhos verdes enquanto cantava fados de Amália Rodrigues para clientes nostálgicos. Ela me ensinou que a vida é como um fado, começa em dor, mas termina em catarse, dizia Ana, os olhos brilhando com uma mistura de orgulho e tristeza. Sofia, por sua vez, era mais reservada, como as neblinas matinais que cobriam o Douro em Coimbra. Falava pouco de sua família, um pai advogado em Lisboa, mas com raízes no norte conservador, e uma mãe devota que frequentava a sede de Coimbra como se fosse uma peregrinação diária. Eles esperam que eu seja a filha perfeita, casar com um bom rapaz, ter netos para encher a casa de risos, confidenciar uma vez, enquanto caminhavam pelo aqueduto das águas livres, o sol poente tingindo o céu de laranja e púrpura. Ana sentira um aperto no peito, um pressentimento de que aquelas palavras carregavam mais peso do que Sofia admitia. Mas naquela época, o afeto entre elas era uma dança cautelosa, como o virar das páginas de um livro proibido, toques acidentais nas mãos durante uma discussão acalorada sobre o feminismo em Florbela Espanca, olhares que se demoravam um segundo a mais sob a luz amarelada das lâmpadas de rua. Tudo mudara na noite da festa de integração da turma no Mirador da Senhora do Monte.
O ar estava carregado do cheiro de sardinhas grelhadas e vinho tinto de mesa, e a cidade se estendia abaixo delas como um tapete de luzes tremuluzentes. A música pulsava, uma mistura de fado moderno com batidas eletrônicas que os estudantes adoravam, e o grupo dançava em círculos desajeitados, rindo das tropeçadas. Ana, com um copo de ginginha na mão, sentira o álcool aquecer seu sangue como o fogo de uma lareira no inverno minhoto. Sofia estava ao seu lado, o vestido florido esvoaçando ao vento, os cabelos soltos capturando a brisa noturna. "Dança comigo", sussurrara Ana, estendendo a mão. Sofia hesitara, mas aceitara, e ali, sob o olhar indiferente das estrelas, seus corpos se moveram em sincronia perfeita, como se o fado as guiasse. O beijo aconteceu no instante em que a música parou, um silêncio súbito que pareceu eterno. Ana virara o rosto, pretendendo apenas um sussurro de encorajamento, mas seus lábios roçaram os de Sofia, um toque leve, acidental, que se transformou em algo inevitável. Sofia não recuara, em vez disso, seus dedos se entrelaçaram nos cabelos de Ana, puxando-a para mais perto. O mundo desaparecera, não havia mais risos dos colegas, nem o burburinho da cidade, apenas o sabor de gin e o pulsar acelerado de dois corações em colapso. Quando se separaram, ofegantes, Sofia murmurara: "Isso. Isso não pode acontecer de novo." Mas seus olhos diziam o oposto, um misto de terror e anseio que Ana reconhecia como seu próprio. Na manhã seguinte, na pastelaria, o peso da realidade caíra sobre elas como uma onda do Atlântico. Sofia chegara primeiro, pedindo um pastel de nata e um galão, sentando-se na mesa de canto com o jornal aberto, mas os olhos distantes. Ana entrara minutos depois, o coração leve de memórias, mas o encontrou curvado sobre si mesmo. "O que foi?", perguntara, sentando-se. E então as palavras de Sofia, a confissão de um segredo enterrado, de uma irmã mais velha que fugira de casa por amar uma mulher, deserdada e nunca mais vista. Meu pai a chamou de aberração. Minha mãe rezou por sua alma perdida. Eu não posso ser a próxima, Ana. Não posso. As lágrimas corriam pelo rosto de Sofia, misturando-se ao pó de canela no prato. Ana sentira o chão se abrir sob seus pés, não pela rejeição, mas pela dor crua que via nos olhos da amiga. "Nós não precisamos contar a ninguém", respondera Ana, a voz firme como as muralhas de Belém. "Isso é nosso. Apenas nosso." Mas Lisboa, com sua teia de ruas estreitas e olhares curiosos, não era uma cidade que guardava segredos por muito tempo. Naquela tarde, enquanto caminhavam pelo terreiro do Paço, de mãos dadas escondidas nos bolsos dos casacos, Ana notara um homem de terno escuro observando-as da sombra de uma arcada. Seria paranoia? Ou o passado de Sofia já começava a rastejar para o presente, como as sombras alongadas do entardecer? Elas se despediram com um abraço rápido na estação do metro, prometendo-se ver na aula seguinte. Ana subiu para casa sozinha, o aroma de pastéis de nata ainda grudado na roupa, um lembrete doce e amargo de que o amor, como a vida em Portugal, era feito de contrastes, doçura e dor, luz e escuridão. Os dias seguintes foram uma dança de descrição. Na faculdade, elas se sentavam juntas, mas os toques eram fugidios, um roçar de joelhos sob a mesa, um bilhete passado disfarçado de anotações de aula. Ana mergulhava nos livros com fúria, escrevendo poemas que nunca mostraria, versos sobre lábios que sabiam a creme e a proibição. Sofia, por sua vez, parecia cada vez mais distante, os olhos assombrados por fantasmas que Ana não podia exorcizar. Uma noite, durante um ensaio de grupo para um trabalho sobre José Saramago, Sofia desaparecera por horas, voltando com os olhos vermelhos e uma desculpa murmurada sobre uma ligação da família. "Meu pai quer que eu volte para Coimbra no fim de semana", dissera a voz baixa. "Diz que Lisboa está me corrompendo." Ana sentira um frio na espinha, como o vento nortada que varria o cabo da roca. "Não vá", implorara. "Fique comigo." E Sofia ficara, pelo menos naquela noite. Elas se encontraram em um pequeno mirador escondido no bairro Alto, onde o fado ecoava das tascas próximas como um lamento coletivo. Sentadas no banco de pedra, com a cidade aos pés, Sofia finalmente se abrira mais. Contou sobre a infância em Coimbra, as tardes no Mondego jogando pedras na água com a irmã mais velha, Inês, que sonhava em ser pintora e amava uma rapariga da vizinhança.
Elas se beijavam nas sombras do mosteiro de Santa Cruz, sussurrara Sofia, a voz embargada. Meu pai as descobriu. Gritou que era pecado, que traria a ruína à família. Inês fugiu para Lisboa, mas nunca mais tivemos notícias. Minha mãe diz que ela está morta, mas eu sei que não. Ela está por aí, vivendo que eu não ouso. Ana escutara em silêncio, o coração doendo pela dor não vivida de Sofia. Talvez possamos encontrá-la, sugerira, mas Sofia balançara a cabeça. Não. Isso só pioraria tudo. O outono avançava e, com ele, a tensão crescia como as uvas maduras nos vinhedos do Douro. Ana começava a sentir os primeiros sinais de ciúme, não de outro amor, mas da família invisível que puxava Sofia para longe. Uma tarde, após uma aula sobre o realismo mágico em Miyakoto, elas foram à Feira da Ladra, o mercado de pulgas de Alfama, onde objetos esquecidos contavam histórias mudas. Ana comprara um colar de contas de vidro colorido, inspirado nos trajes de morisca das festas populares, e colocara no pescoço de Sofia com um gesto que era quase uma oração. Para te lembrar de mim quando estiver longe, dissera. Sofia sorrira, mas seus olhos estavam úmidos. Eu nunca me esqueço de você, Ana. É isso que me assusta. Naquela noite, o inevitável aconteceu. Sofia recebeu uma ligação do pai, a voz grave e quando pelo telefone como um trovão no céu limpo. Volte para casa amanhã. Há assuntos de família a resolver. Ana, que estava ao lado, viu o pavor no rosto de Sofia, o mesmo pavor que imaginava ter visto nos olhos de Inês anos antes. Eu vou com você, declarara Ana, mas Sofia recusara. Não. Isso é meu fardo. Elas se despediram na porta do apartamento de Ana, um beijo rápido na bochecha que doía como uma ferida aberta. Sofia partiu de trem para Coimbra ao amanhecer, deixando Ana sozinha com o silêncio da cidade que acordava. Os dias sem Sofia foram um purgatório de rotina vazia. Ana frequentava as aulas, mas sua mente vagava para o norte, imaginando Sofia presa em uma casa de paredes altas e tradições inabaláveis. Mandavam mensagens codificadas, corações escondidos em emojis de livros, referências a pastéis de nata como sinônimo de saudade. Mas o silêncio crescia e, com ele, o medo. Uma semana depois, Sofia retornou, mas mudada, mais quieta, com olheiras que pareciam sombras de nuvens passageiras. Meu pai encontrou cartas antigas de Inês, confidenciara, sentando-se na cama de Ana. Ele as queimou, disse que era para proteger a família. Mas eu vi ela está viva, em Lisboa, trabalhando como ilustradora em uma galeria no Chiado. Os olhos de Sofia brilhavam com uma mistura de esperança e terror. Ana abraçara forte, sentindo tremor no corpo da amada. Então vamos atrás dela. Juntas? Mas o destino, caprichoso como o fado, tinha outros planos. Naquela mesma noite, enquanto caminhavam de braços dados pelo Largo do Carmo, um carro preto parou ao lado delas. Um homem de meia idade desceu, o rosto severo como as estátuas dos heróis no Panteão Nacional. Era o pai de Sofia. Entre no carro, filha, ordenara, o tom não admitindo recusa. Seus olhos pousaram em Ana por um instante, frios como o aço de uma navalha. E você, afaste-se dela. Não sabe no que está se metendo. Sofia hesitou, lágrimas escorrendo, mas obedeceu, deixando Ana na calçada com o coração em pedaços. O carro partiu, engolindo o futuro delas na noite lisboeta. Ana chorou aquela noite inteira, o som abafado pelo travesseiro, enquanto o aroma imaginário de pastéis de nata perseguia como um fantasma. Pela manhã, jurou a si mesma, encontraria Inês, custasse o que custasse. Pois em Lisboa, onde o amor nasce nas sombras das igrejas e morre nas margens do rio, a redenção só vem para quem ousa desafiar os segredos do passado. O Chiado acordava com o rumor suave dos cafés abrindo suas portas, o aroma de pão fresco misturando-se ao perfume das madressilvas que trepavam pelas varandas de ferro forjado. Ana caminhava pelas ruas de paralelepípedos, os saltos das botas e quando como batidas de um coração ansioso. Fazia 3 dias desde que o pai de Sofia arrastara para longe, 3 dias de mensagens não respondidas e noites insones onde o teto do quarto parecia conspirar contra ela.
Na mão, apertava um papel amassado com o endereço da galeria que Sofia mencionara, Galeria das Sombras, um espaço escondido na Rua do Carmo, conhecido por expor artistas marginais, aqueles que, como Inês, pintavam as dores que a sociedade preferia ignorar. Ana não era detetive, mas o amor a tornava inventiva. Na biblioteca da universidade, passara horas folheando catálogos de exposições, procurando o nome de Inês Oliveira, como Sofia revelara em um sussurro. Encontrara uma menção, uma série de aquarelas sobre amores proibidos no Tejo, exposta no ano anterior. A galeria parecera lugar lógico. Agora, parada na porta de madeira entalhada, com uma placa discreta anunciando aberto, Ana hesitava. E se Inês a rejeitasse? E se o passado fosse uma porta trancada que, ao forçar, só trouxesse mais dor? Respirou fundo, o ar carregado de umidade do rio próximo, e empurrou a porta. O interior era um labirinto de luz e sombra, paredes brancas salpicadas de telas vibrantes, o chão de tacos rangendo sob os pés e, no centro, uma escultura de arame representando duas figuras entrelaçadas, como amantes fugindo de uma tempestade. Uma mulher de uns 30 anos, com cabelos pretos curtos e um vestido de algodão simples, aproximou-se. "Posso ajudar?", perguntou, a voz suave como o raspar de um pincel em tela. Ana engoliu em seco. "Estou procurando por Inês Oliveira." "Sou amiga de uma parente dela." A mulher ergueu uma sobrancelha, mas sorriu. "Inês está nos fundos, restaurando uma peça." "Espera aqui." Minutos se arrastaram como horas, até que uma figura emergiu de uma porta lateral, alta, esguia, com traços que ecoavam os de Sofia, os mesmos olhos verdes, mas endurecidos pelo tempo, e cabelos castanhos presos em um coque desleixado. "Você disse parente?", perguntou Inês, limpando as mãos em um pano manchado de tinta. Ana assentiu, o coração martelando. "Sofia. Sua irmã. Ela precisa de você." O nome pairou no ar como fumaça de uma vela apagada. Inês congelou, o rosto pálido como os azulejos de uma igreja deserta. "Sofia? Meu Deus, quanto tempo!" Sentou-se em um banco baixo, gesticulando para Ana se juntar. A história veio em fragmentos. A fuga de Inês aos 19 anos, após o pai descobrir seu amor por uma colega de arte, as cartas queimadas, as noites nas ruas de Lisboa dormindo em abrigos para artistas, o reencontro com a amante, Clara, que a ajudara a montar a galeria. "Eu a perdi também", confessou Inês, a voz rouca. "Clara morreu há 2 anos, de um acidente no elétrico. Mas ela me ensinou a viver, não apenas sobreviver." Lágrimas escorriam, mas Inês as enxugou com o dorso da mão. "E Sofia? Ela está bem?" Ana contou tudo, o encontro na faculdade, o beijo roubado, o pai intervindo como um deus vingativo. Inês ouviu em silêncio, os punhos cerrados. Ele não mudou. Ainda acha que o amor é uma fraqueza a ser domada. Levantou-se abruptamente. "Eu vou vê-la. Mas preciso de tempo para preparar as palavras." Ana saiu da galeria com uma promessa: Inês ligaria para Sofia naquela noite, e um peso aliviado nos ombros. Mas ao descer a rua, sentiu olhos sobre si novamente. Virou-se, nada, apenas o fluxo de pedestres e o chamado de um vendedor de bifanas. Paranoia, pensou. Mas o frio na nuca persistia. Enquanto isso, em Coimbra, Sofia enfrentava seu próprio inferno particular. A casa da família, uma moradia de pedra no bairro da Solum, cheirava a incenso e a livros de lei empoeirados. O pai, Domingos Oliveira, era um homem de 55 anos, com bigode grisalho e olhos que pareciam perfurar almas. Sentado à mesa da sala de jantar, sob um crucifixo de madeira escura, ele a confrontara na noite da chegada. "Quem é essa rapariga, Sofia? A que te faz esquecer tuas obrigações?" Sofia negara tudo, as mãos tremendo sob a toalha de linho bordada pela mãe. "Apenas uma amiga da faculdade, pai." Mas Domingos rira, um som seco como o estalo de um chicote. "Amigas não olham umas para as outras como lobos famintos. Eu sei o que vi no carro. E eu sei o que aconteceu com tua irmã."
A menção a Inês fora como uma faca. Sofia passara a noite em claro, revivendo memórias, as brincadeiras no jardim, as confidências sussurradas à luz da lua, o dia em que Inês partira sem adeus, deixando apenas um desenho de duas mãos entrelaçadas na comoda. Pela manhã, a mãe, Maria, tentara interceder com chá de camomila e orações murmuradas à Virgem de Fátima. Teu pai só quer o melhor para ti, filha. O mundo é cruel para quem se desvia do caminho reto. Sofia assentira, mas por dentro, o fogo da rebelião ardia. Quando o telefone tocou à tarde, um número desconhecido de Lisboa, ela atendeu com o coração na garganta. A voz de Inês, do outro lado, foi como um bálsamo e uma ferida ao mesmo tempo. Mana, sou eu. Estou viva. E quero-te ver. Elas conversaram por horas, as palavras fluindo como mondega em cheia. Inês contou de sua vida na galeria, das pinturas que capturavam amores impossíveis, da saudade que nunca a deixava. Sofia chorou, confessando o amor por Ana, o medo do pai, a culpa por ter ficado em silêncio anos antes. Vem para Lisboa, implorou Inês. Eu te protejo. Nós nos protegemos. Sofia hesitou, o pai trancara seu quarto como se ela fosse uma prisioneira medieval, mas prometeu tentar. Naquela noite, enquanto Domingos assistia a um jogo de futebol na televisão, resmungando sobre o Benfica, Sofia escapuliu pela janela do quarto, descendo pela trepadeira de era que cobria a fachada. Correu para a estação, o trem noturno para Lisboa como uma salvação. Ana, de volta à sua rotina, recebeu a mensagem de Sofia ao amanhecer: chega amanhã. Precisamos falar. Com Inês. O alívio a inundou como a luz do sol entrando pela janela. Mas a alegria era frágil, como a casca de um pastel de nata. Na aula daquela tarde, um colega, o tagarela Miguel, aproximou-se com um sorriso malicioso. Ouvi boatos sobre você e a loirinha de Coimbra. Cuidado, Ana, famílias como a dela não perdoam. Ana congelou, o estômago revirando. Como ele sabia? Alguém as vira? O burburinho da sala pareceu sufocante, e ela saiu correndo, o ar fresco do pátio da faculdade um bálsamo temporário. Sofia chegou a Lisboa ao meio-dia, o trem cuspindo-a na estação de Santa Polónia como uma ofrenda ao caos da cidade. Inês a esperava na plataforma, os braços abertos como asas de um anjo caído. Elas se abraçaram em silêncio, lágrimas misturando-se ao sal do ar marítimo. Você cresceu tanto, murmurou Inês, afagando os cabelos da irmã. E tão linda. Sofia sorriu pela primeira vez em dias. Graças a você que me ensinou a sonhar. Juntas, foram à galeria, onde Ana já esperava, nervosa como uma debutante em uma quadrilha de São João. O reencontro foi elétrico, mãos dadas, abraços apertados, histórias trocadas em um turbilhão de emoções. Inês observava a Ana com olhos avaliadores, mas aprovadores. Você a faz brilhar, disse à parte. Cuide dela. Mas a paz era ilusória. Naquela noite, enquanto jantavam em uma tasca no Alfama, petiscos de ameijoas a bolhão pato e uma garrafa de vinho de colares, o telefone de Sofia tocou. Era o pai. Onde estás, rapariga? Teu quarto está vazio, e eu sei que fugiste para aquela cidade de pecados. A voz dele era um rosnado, carregado de fúria contida. Sofia desligou, trêmula, mas o dano estava feito. Horas depois, uma batida na porta da galeria ecoou como um presságio. Domingos Oliveira entrara, o casaco chovendo umidade do céu nublado, os olhos flamejantes. Inês. Sofia. E você, apontou para Ana, a corruptora. A cena se desenrolou como um ato de teatro trágico, acusações voando, Inês defendendo-se com a ferocidade de uma leoa, Sofia chorando em silêncio. Eu te criei para ser melhor que isso, gritava Domingos. Pecado. Vergonha para o nome Oliveira. Ana, paralisada, viu o abismo se abrir. Mas então algo se quebrou dentro dela. Senhor Oliveira, disse, a voz firme apesar do tremor nas pernas, o amor não é pecado. É o que nos faz humanos, como nos fados que sua esposa canta.
Domingos riu, amargo. Fados são para sofrer, não para justificar aberrações. Virou-se para as filhas. Escolham a família ou isso. Inês foi a primeira a responder: eu escolhi há anos, pai. E não me arrependo. Sofia hesitou, olhando para Ana, e então, com uma coragem nascida da saudade acumulada, disse: eu escolho viver. Domingos saiu batendo a porta, o eco reverberando como um trovão. A noite que se seguiu foi de curas frágeis, vinho compartilhado, histórias de perdão incompleto e promessas sussurradas. Ana e Sofia se beijaram novamente, desta vez não roubado, mas reivindicado, o sabor de nata imaginário selando um pacto. Mas Inês, sozinha em seu estúdio, sabia que a batalha estava longe de acabar. O pai não era homem de desistir, ele tramaria, manipulando laços sociais, espalhando veneno como era venenosa. E assim, enquanto Lisboa dormia sob um manto de estrelas, os segredos do passado começavam a se desenrolar, ameaçando o futuro com a doce ironia de um aroma familiar. A chuva caía sobre Lisboa como lágrimas de um céu arrependido, transformando as ruas em rios prateados que corriam para o Tejo. Ana e Sofia caminhavam de mãos dadas pela baixa, os guarda-chuvas esquecidos em casa, deixando que a água as lavasse da tensão da noite anterior. O confronto com Domingos deixara marcas invisíveis, Sofia com olheiras profundas, Ana com uma raiva surda que borbulhava como o caldo de uma canja de galinha esquecida no fogo. Ele vai voltar, murmurou Sofia, apertando a mão de Ana. Ou pior, vai nos isolar. Ana parou sob o arco da Rua Augusta, o vento marítimo chicoteando seus cabelos. Então que venha. Nós temos uma à outra. E Inês? Mas por dentro, o medo roía, e se o preço da liberdade fosse alto demais? Inês, a âncora improvável, convidara-as para passar o fim de semana na galeria, transformando o espaço em um refúgio improvisado. Aqui é seguro, dissera, estendendo colchões no piso superior, entre pilhas de telas e potes de tinta seca. Clara e eu vivemos assim por meses, antes de tudo se estabilizar. As noites eram preenchidas com conversas até o amanhecer, Inês contando anedotas de exposições caóticas, onde críticos lisboetas bebiam porto e debatiam o erotismo nas pinturas de Paula Rego, Sofia compartilhando memórias de Coimbra, as festas de queima das fitas, onde o vinho verde fluía como um rio de juventude, Ana recitando poemas de Augusto dos Santos. Sua voz ecoando nas paredes como um fado sussurrado. Entre as palavras, havia toques, os dedos de Ana traçando padrões invisíveis nas costas de Sofia, um beijo na testa de Inês como gratidão silenciosa. Mas a normalidade era uma ilusão frágil. Na segunda-feira, ao retornarem à faculdade, os boatos já circulavam como fumo de charutos nas tascas do Rocio. Miguel, o colega fofoqueiro, não fora o único a ver. Uma prima distante de Sofia, matriculada no mesmo curso, espalhara a notícia para a família Oliveira. Ouvi que teu pai está furioso, sussurrou uma rapariga no corredor, os olhos curiosos. Sofia baixou a cabeça, fingindo estudar anotações, mas Ana viu as lágrimas. Na aula, o professor notou a distração delas, pausando a lição sobre o modernismo para dizer: a literatura nos ensina que o amor, mesmo não convencional, é o cerne da condição humana. Não se esqueçam disso. As palavras foram um bálsamo, mas insuficiente contra a maré de julgamentos. O primeiro golpe veio de forma sutil, uma carta do reitor, convocando Sofia para uma reunião sobre conduta académica. Ana acompanhou, esperando do lado de fora do gabinete, o coração apertado como um novelo de lã. Horas depois, Sofia emergiu pálida. Não foi o reitor, explicou. Foi uma doação do meu pai à universidade. Ele pressionou para que eu fosse orientada, code para terapia de conversão. Ana sentiu o sangue ferver. Não vamos aceitar isso. Mas Sofia, exausta, apenas assentiu. Elas foram a Pastéis de Belém buscando consolo no ritual doce, um prato de pastéis quentes, o creme derretendo na língua como uma promessa quebrada. Lembra do nosso primeiro beijo? Perguntou Ana, limpando uma migalha do queixo de Sofia. Tinha esse sabor. Doce, mas fugidio. Sofia sorriu fracamente. E agora parece veneno.
Inês, informada, reagiu com a ação. Marcou um encontro com uma advogada amiga, uma mulher de 40 anos chamada Teresa, que lutara por direitos LGBTQ+, desde os tempos da descriminalização em 1982. Elas se reuniram em um café no Príncipe Real, um enclave boêmio onde bandeiras arco-íris tremulavam nas varandas. Teresa, com óculos de armação grossa e um sotaque alentejano arrastado, ouviu a história com atenção. Teu pai pode pressionar, mas a lei está do nosso lado agora. Portugal mudou, casamentos iguais desde 2010, a adoção aberta. Mas famílias como a dele, elas lutam sujo, com chantagem emocional. Sugeriu uma ordem de restrição se necessário e aconselhou Inês a documentar tudo. Vocês não estão sozinhas. Há uma rede aqui, de Porto a Faro. O apoio reacendeu a chama, mas o conflito escalava. Domingos, não contente com ameaças veladas, cortou as finanças de Sofia, a mesada mensal evaporou, deixando-a dependente de bicos na galeria de Inês. Ana, cuja mãe mal conseguia sustentar a tasca, dividiu o que tinha, sanduíches de pernil dos Açores para o almoço, noites dormindo apertadas em sua cama estreita. Minha mãe sabe, confessou Ana uma noite, enquanto preparava um chá de ervas na cozinha minúscula. Ela viu como eu mudei. Disse, se é amor, luto por ele, como eu lutei pelo teu pai antes da guerra o levar. Sofia abraçou-a, o cheiro de lavanda misturando-se ao vapor. Obrigada por ser minha âncora. Mas a traição veio de onde menos esperavam, da mãe de Sofia, Maria. Uma carta chegou à galeria, escrita em caligrafia trêmula. Filha, teu pai está doente no coração, literalmente, dizem os médicos. Volta para casa, por piedade. Esquece essas tolices. Deus perdoa, mas a família não. Sofia leu em voz alta, a voz quebrando. Inês amassou o papel, manipulação pura. Ele não está doente, está jogando com tua culpa. Mas Sofia duvidou, o laço maternal como uma corrente invisível. E se for verdade? E se eu for egoísta? Ana a puxou para um abraço, sentindo tremor. Amor não é egoísmo. É escolha. A crise culminou em uma visita surpresa. Maria apareceu na porta da galeria ao entardecer, o rosto envelhecido pelo tempo e pela devoção, um rosário pendurado no pulso. Inês, minha filha perdida, começou, os olhos úmidos. E Sofia, o que fizeste de ti? As palavras foram um dilúvio, sermões sobre o pecado, a tradição católica portuguesa, as expectativas de uma vida digna. Inês rebateu com histórias de Clara, de como o amor a salvara da depressão pós-fuga. Sofia, dividida, chorou. Ana, da cozinha trazendo chá, interveio suavemente. Senhor Oliveira, o amor de Sofia puro. Como das festas de São João, onde todos dançam sem julgar. Maria olhou-a longamente, depois baixou os olhos. Talvez. Mas o mundo não é uma festa. Partiu sem abraços, deixando um vazio. Naquela noite, Sofia e Ana caminharam pelo Tejo, o rio refletindo as luzes da ponte 25 de Abril como estrelas caídas. Eu sinto falta dela, admitiu Sofia. Mas não o suficiente para voltar. Beijaram-se sob a lua, o sabor salgado das lágrimas misturando-se ao imaginário de nata. Inês, observando de longe, sorriu tristemente. Sabia que o pai planejava mais, uma reunião com um conselheiro familiar influente, talvez até envolver a igreja local. Mas pela primeira vez, as irmãs Oliveira estavam unidas e Ana era o elo que as fortalecia. Enquanto o outono dava lugar ao inverno, com ventos frios do Atlântico soprando promessas de mudança, um plano se formava. Inês propôs uma exposição conjunta, pinturas de Inês sobre amores passados, poemas de Ana ilustrados e fotografias de Sofia capturando a essência de Lisboa lésbica, discreta, mas resiliente. Vamos expor não só arte, mas verdade, disse. A galeria fervilhou com preparativos, telas esticadas, tintas misturadas ao som de fado no rádio. Ana escrevia febrilmente, versos sobre beijos roubados e aromas doces que curam feridas. Sofia, atrás da câmara, clicava momentos efêmeros, mãos dadas em cafés escondidos, olhares trocados no mercado da Ribeira.
A abertura estava marcada para dezembro, na véspera de Natal, uma data simbólica de renascimento. Mas dias antes, o golpe final de Domingos, ele apareceu na universidade, exigindo uma audiência com o reitor. Minha filha está sendo influenciada por elementos nocivos, alegou, apontando Ana. O escândalo se espalhou como fogo em palha seca. Jornais locais pegaram a história, transformando-a em conflito familiar na elite acadêmica. Repórteres rondavam a galeria, flashes cegantes como julgamentos. Sofia, aterrorizada, quis fugir. Talvez devêssemos cancelar. Ana assegurou. Não. Essa é nossa voz. Na noite da abertura, a galeria transbordava, artistas, estudantes, curiosos da alta sociedade lisboeta. Inês discursou com voz firme, homenageando Clara e todas as amores silenciados. Sofia mostrou fotos que capturavam a ternura, um casal idoso no Jardim da Estrela, mãos enrugadas entrelaçadas. Ana leu um poema. No aroma de nata, beijamo-nos contra o vento que grita tradição, mas o Tejo sussurra, amai. Aplausos ecoaram, mas na porta, Domingos observava, o rosto uma máscara de fúria contida. Quando Sofia se aproximou, ele sussurrou, isso acaba agora. Ou perdes tudo. Ela ergueu o queixo. Eu já ganhei tudo. O evento foi um sucesso, mas o preço veio depois, ameaças anônimas, perda de clientes para a galeria. Ana enfrentou olhares na faculdade, mas encontrou aliados inesperados, o professor de literatura oferecendo apoio, colegas formando um círculo protetor. Maria, tocada pelas fotos de Sofia, ligou secretamente. Estou orgulhosa, filha. Volta quando quiseres. O degelo começava, lento como o sol de inverno. Mas o passado ainda espreitava. Uma carta de Inês revelou um segredo. Durante a fuga, ela roubara documentos familiares, provas de hipocrisia do pai, um caso extraconjugal anos antes. Usar isso destruiria, disse Inês. Sofia recusou. Não com ódio. Com amor. Ana concordou, vendo na misericórdia a verdadeira vitória portuguesa, perdoar, mas não esquecer. O inverno em Lisboa era um amante caprichoso, dias de sol pálido entremeados por chuvas que lavavam as ruas, deixando o ar limpo e carregado de promessas. A exposição na Galeria das Sombras marcara um turning point, mas as cicatrizes persistiam como as rachaduras nos azulejos antigos das fachadas moriscas. Ana e Sofia agora dividiam um apartamento pequeno no bairro Alto, um espaço alugado com a ajuda de Inês, onde o aroma de pastéis de nata comprados na esquina se misturava ao cheiro de livros e tinta fresca. As noites eram de intimidade quieta, cozinhando bacalhau com natas, dançando fado lento no tapete poído, sussurrando planos para o futuro, talvez um intercâmbio em Paris ou uma viagem pelas vinhas do Dão. Mas Domingos não se rendera. Seus ataques agora eram indiretos, como as brisas frias que se infiltram pelas janelas mal vedadas. Ele cortara laços com Inês completamente, vendendo a casa de família em Coimbra e mudando-se para um apartamento austero em Lisboa, perto do escritório. Rumores chegavam via conhecidos. Ele consultara advogados sobre proteger o patrimônio familiar, insinuando deserdar as filhas. Sofia, ao saber, sentiu o velho pânico. E se ele nos processar? Por influência negativa ou algo assim? Ana, sempre otimista, ria. Então lutamos com arte. Escreverei um romance sobre isso, O Beijo de Nata, um best-seller que o fará engolir o orgulho. A rotina da faculdade ancorava-as, aulas sobre o pós-colonialismo em Pepetela viravam debates acalorados entre elas, seguidos de cafés no Nicola, onde Voltaire outrora se sentara. Ana notava como Sofia florescia, o sorriso mais frequente, os cabelos soltos em ondas douradas, a câmara sempre à mão capturando a efervescência da cidade, um elétrico amarelo descendo a colina, vendedores de termoços nos mercados. Mas sombras pairavam. Uma noite, ao voltarem de uma peça no Teatro Nacional Dona Maria II, uma montagem de Os Lusíadas com toques feministas, encontraram a porta do apartamento arrombada. Nada fora roubado, mas uma mensagem rabiscada na parede: arrependei-vos ou perecei. O pavor agelou, chamaram a polícia, mas o inspetor, um homem de bigode farto e sotaque madeirense, minimizou, provavelmente vândalos. Lisboa tem disso.
Inês, alertada, reforçou a segurança da galeria e sugeriu terapia em grupo para sobreviventes de rejeição familiar. Elas foram a uma sessão no Centro LGBTQ+, do Chiado, um espaço acolhedor com paredes pintadas de arco-íris e chás de hortelã-pimenta. Ali, ouviram histórias semelhantes. Uma mulher expulsa por amar outra, um homem que perdera o emprego por estilo de vida. A traição maior é a do silêncio, disse a facilitadora, uma terapeuta de Setúbal com tatuagens de flores de laranjeira. Sofia chorou, liberando anos de culpa. Ana segurou sua mão, sentindo a força coletiva como uma rede de segurança tecida em linho alentejano. O Natal se aproximava, trazendo o cheiro de rabanadas e o som de canções tradicionais nas ruas engalanadas. Inês organizou um jantar na galeria, peru assado com castanhas, vinhos do Alentejo e uma árvore de Natal adornada com enfeites de cortiça da Feira de Natal em Cascais. Maria surpreendeu a todos ao aparecer, tímida, com um pudim de ovos caseiro. Eu rezei, disse, abraçando as filhas. E Deus me mostrou que o amor é maior que o medo. Domingos não veio, mas sua ausência era uma presença fantasmagórica. Sofia telefonou para ele, a voz suave. Venha, pai. Seja parte disso. Ele recusou, mas o tom era menos duro, uma rachadura na armadura. O ano novo trouxe esperança. Ana publicou seus poemas em uma revista literária underground, Saudade Quer, e recebeu elogios que a fizeram sonhar com editoras. Sofia expôs fotos em uma bienal estudantil, ganhando um prémio modesto que pagou o aluguel de janeiro. Elas viajaram para Sintra no fim de semana, passeando pelos palácios românticos, a Quinta da Regaleira, com seus túneis iniciáticos simbolizando jornadas de autodescoberta. Aqui, até as pedras contam histórias de amor proibido, brincou Ana, beijando Sofia no alto da colina, o nevoeiro envolvendo-as como um véu. Mas o passado contra-atacou com ferocidade. Em fevereiro, durante o Carnaval, quando Lisboa se vestia de fantasias e o ar cheirava a filhós e maltas, Domingos moveu uma ação legal, pedia custódia temporária de Sofia, alegando influência prejudicial de Inês e Ana. O tribunal, um prédio austero no cais do Sodré, tornou-se palco de um drama shakespeariano. Advogados trocavam papéis, Domingos testemunhou com voz grave sobre valores tradicionais portugueses, citando até o Código Civil de 1867. Inês rebateu com depoimentos de amigos, provas da estabilidade da galeria. Sofia, no banco das testemunhas, falou pela primeira vez publicamente: meu amor por Ana não é uma fase. É minha verdade, como as ondas do Tejo que não param de fluir. Ana, como testemunha, descreveu o crescimento de Sofia. Ela era uma flor fechada em Coimbra, aqui desabrocha. O juiz, uma mulher de 50 anos com ar de avó sábia, ouviu tudo com paciência. Semanas depois, o verdito, a ação negada, com advertência a Domingos por assédio emocional. A vitória foi agridoce, repórteres novamente, desta vez com holofotes positivos, mas o dano à família era irreparável. Maria visitava mais, trazendo doces de ovos moles de Aveiro, mas Domingos isolou-se, um ermita em sua própria cidade. A primavera irrompeu com azulejos florescendo em tons de azul e branco, e com ela, uma nova tensão, o ciúme sutil de Ana. Com a exposição de Sofia ganhando tração, convites para eventos em Porto e Faro surgiam, e Ana sentia uma pontada ao vê-la rir com fotógrafas mais velhas. É só profissional, assegurava Sofia, mas uma noite, após uma discussão boba sobre horários, Ana explodiu. E se você me deixar para trás, como Inês deixou pistas? As palavras feriram e Sofia recuou. Você duvida de mim? Depois de tudo? A reconciliação veio devagar em uma caminhada pelo jardim botânico, onde borboletas dançavam entre orquídeas. Meu passado me ensinou a valorizar o agora, disse Sofia. Você é meu agora. Inês, percebendo a fragilidade, organizou uma viagem de cura, um fim de semana no Douro, na casa de uma amiga vinicultora. O trem para o norte serpenteava por vales verdes, vinhas em socalcos como escadas para o céu. Lá, entre provas de vinhos tintos robustos e piqueniques à beira do rio, elas se reconectaram. Inês contou de um novo amor nascente, uma curadora de arte de Braga, e incentivou as irmãs a sonharem grande. O futuro não é ameaçado pelo passado, é construído apesar dele.
De volta a Lisboa, o aroma de pastéis de nata tornou-se símbolo de resiliência. Elas compravam dúzias na confeitaria, comendo à beira do Tejo, rindo de memórias. Mas um telefonema de Maria mudou tudo. Teu pai sofreu um derrame. Está no hospital. Pede por ti, Sofia. O pavor e a compaixão colidiram. Sofia foi, Ana acompanhando. No quarto estéril do Hospital de Santa Maria, Domingos jazia fraco, tubos serpenteando como veias de arrependimento. Filha, murmurou. Eu errei. O medo. Ele me cegou. Lágrimas escorreram. Sofia perdoou, não com palavras fáceis, mas com uma mão na dele. Ana observou de longe, o coração apertado pela humanidade crua. A recuperação de Domingos foi lenta, pontuada por visitas relutantes. Ele leu os poemas de Ana, viu as fotos de Sofia e um dia disse: talvez eu não entenda, mas vejo que te faz feliz. Não era aceitação plena, mas um começo, como o primeiro raio de sol após a chuva. O verão de 2026 chegou a Lisboa com um calor úmido que grudava as roupas na pele, transformando a cidade em um forno de memórias ferventes. O derrame de Domingos marcara uma trégua frágil na guerra familiar, mas as feridas supuravam sob a superfície, como bolhas em uma panela de cozida à portuguesa esquecida no fogo. Sofia visitava o pai semanalmente no Hospital de Reabilitação em Alcântara, levando flores de jasmim do Mercado da Ribeira e atualizações sobre a faculdade, aulas de fotografia avançada, onde ela agora lecionava workshops para caloiros. Ele sorria às vezes, contava a Ana, os olhos ainda nublados por dúvida. Mas e se for só pena? Ana, com sua sabedoria de leitora voraz, citava Pessoa: tudo vale a pena se a alma não for pequena. Mas por dentro, questionava se o perdão era uma ponte ou uma armadilha. A vida delas pulsava com um ritmo acelerado. A exposição na galeria evoluíra para uma turnê modesta, Porto, Coimbra, até Faro, onde o sol do Algarve banhava as telas em luz dourada. Inês, agora oficialmente com sua curadora, expandia horizontes, sonhando com uma filial em Madrid. Ana terminava sua tese sobre amor e identidade nas narrativas portuguesas pós-Salazar, entrelaçando fios autobiográficos com análises de autores como Lídia Jorge. Elas equilibravam isso com momentos roubados, piqueniques no Monsanto, onde o eucalipto sussurrava segredos, noites de morna cabo-verdiana em casas de fado no Alfama, dançando coladas até o amanhecer. Mas o conflito ressurgiu em camadas inesperadas. Durante uma visita a Coimbra para a turnê, Sofia reencontrou uma amiga de infância, Beatriz, uma advogada em ascensão, com cabelos negros como a noite no Mondego e um riso que ecoava as festas de outrora. Lembra quando corríamos pelas muralhas? Disse Beatriz, abraçando-a demoradamente. Inocente no início, mas Ana, vendo fotos nas redes sociais, Sofia e Beatriz brindando com vinho verde, sentiu o ciúme como uma farpa no peito. É só nostalgia, assegurou Sofia ao telefone, mas Ana, sozinha em Lisboa, passeou pelo Chiado com o coração pesado, parando na estátua de Camões para pedir conselhos mudos ao bardo. A traição veio não de Beatriz, mas de uma revelação. Em uma carta póstuma de Clara, lida por Inês durante a turnê, descobriu-se que Clara tivera um caso breve anos antes, um erro que quase destruíra o relacionamento delas. Ela me traiu com uma modelo em uma vernissage, confidenciou Inês a Sofia, que por sua vez contou a Ana. Como se supera isso? Ana, tocada pela vulnerabilidade, viu paralelos com seu próprio medo. Elas discutiram pela primeira vez de verdade. Você acha que eu faria o mesmo? Gritou Sofia. Não é sobre ti, rebateu Ana. É sobre o medo que o passado planta. A reconciliação aconteceu em uma praia deserta em Cascais, ondas lambendo os pés enquanto prometiam transparência, corações abertos como conchas na areia. Domingos, alta do hospital, mudou-se para um apartamento modesto em Belém, perto dos mosteiros que outrora confortavam. As visitas de Sofia tornaram-se rituais, chás com broas de mel, conversas sobre o tempo e, aos poucos, sobre o amor. Eu fui como meu pai, admitiu ele uma tarde, olhando o Tejo pela janela. Meu próprio pai me batia por chorar. Aprendi a endurecer. Sofia perdoou mais um pedaço, convidando a uma exibição em Belém.
Ele foi, hesitante, parando diante de uma foto de Ana Sofia, um beijo ao pôr do sol, o creme de um pastel de nata nos lábios. É belo, murmurou. Um passo. Mas o alto traje veio de fora, um escândalo na mídia. Um tabloide sensacionalista, o Eco de Lisboa, publicou uma matéria difamatória: filhas rebeldes de advogado renomado, escândalo lésbico ou busca por atenção? Fotos granuladas de Ana e Sofia em eventos, testemunhos anónimos de fontes familiares. O autor? Um ex-colega de Domingos, vingativo por uma promoção perdida. A reação foi um furacão. Ativistas marcharam em solidariedade no Rossio, com cartazes de amor é amor. A universidade emitiu uma nota de apoio, até Amnesty International mencionou o caso. Inês contratou Teresa novamente, processando por difamação. No epicentro, Ana e Sofia se refugiaram na tasca da mãe de Ana, no Alfama. Dona Rosa, com seu avental manchado de azeite e voz rouca de cantar fados, acolheu-as como filhas. Aqui ninguém julga. Só se come e se ama. Elas ajudaram na cozinha, enrolando pastéis de bacalhau, o vapor subindo como orações. Maria, mãe de Sofia, apareceu inesperadamente, trazendo queijadas de Sintra. Eu falei com teu pai. Ele está envergonhado, não por vós, mas por ter gerado isso. Juntas, as mães tramaram. Dona Rosa ligaria para o jornalista, usando contatos de tascas para espalhar contranarrativas. O clímax irrompeu em uma noite de tempestade, quando Domingos confrontou a ex-colega em um bar no cais do Sodré. Você sujou meu nome para quê? Inveja, gritou, derrubando uma garrafa de aguardente. A briga física foi evitada por amigos, mas o incidente vazou, virando o jogo. A mídia agora pintava Domingos como vítima e aliado relutante. Ele ligou para Sofia: eu errei em não te defender antes. Permite que eu o faça agora? Ela aceitou e juntos, pai e filha deram uma entrevista conjunta a um jornal progressista, Público. O amor das minhas filhas é sua força. Eu aprendi tarde, mas aprendi. A traição final, porém, foi interna. Sofia descobriu que Inês, em segredo, considerara usar os documentos roubados contra Domingos durante processo legal, mas desistira. Eu pensei em vingança, admitiu. Mas o sangue é mais grosso. Sofia perdoou, mas o laço se esticou, lembrando que até os aliados carregam sombras. Ana mediou, organizando uma noite de confissões na galeria, velas, vinho moscatel, verdades nuas. Somos humanas, concluiu Ana. E é isso que nos salva. O verão avançava para o outono, com festas de São João no ar, fogueiras, alhos porros nas portas para afastar maus espíritos. Ana e Sofia acenderam-uma na praia de Carcavelos, queimando papéis com medos escritos: rejeição, dúvida, passado. As chamas dançaram, o mar rugindo aprovação. Inês juntou-se, com sua parceira, e Domingos enviou uma mensagem: estou orgulhoso. Maria e Dona Rosa prepararam um banquete, celebrando não o fim, mas a continuidade. Mas o futuro ainda pairava incerto. Uma oferta de emprego para Sofia em Barcelona, uma galeria internacional, testou lealdades. E se eu for? Perguntou. Ana, o estômago revirando, disse: vá. Eu te sigo. Nosso amor não tem fronteiras. A decisão pendia, como o equilíbrio de um elétrico na encosta. O outono retornava a Lisboa com folhas douradas caindo como confetes de um adeus melancólico, o ar carregado do cheiro de castanhas assadas nas ruas e do primeiro vinho tinto das vindimas. A oferta de Barcelona pairava sobre Sofia como uma nuvem passageira, tentadora com promessas de horizontes mais amplos, uma cidade de Gaudi e Ramblas, onde o amor lésbico florescia em bares de Grácia sem o peso das tradições ibéricas. Mas deixar Portugal, deixar Ana e a família reconquistada, era como arrancar raízes de uma oliveira centenária. Elas debatiam à mesa da cozinha, sob a luz fraca de uma lâmpada de azulejo, com pastéis de nata como mediadores silenciosos. É uma oportunidade, argumentava Sofia, os olhos brilhando com ambição. Ana, fingindo indiferença, respondia: e nós? Somos pastéis de nata, doces aqui, mas murchamos longe do forno de Belém.
Inês, agora uma presença constante com sua parceira, Rita, uma mulher de olhos castanhos e riso contagiante de Braga, ofereceu conselho pragmático. Vá por um ano. Teste as asas. Amor verdadeiro sobrevive à distância, como o fado que viaja no vento. Domingos, surpreendentemente, apoiou em uma visita ao apartamento, trazendo um frasco de azeite de Trás-os-Montes como presente de paz, disse: Não cometas meu erro, filha. Não prendas o que ama. As palavras, proferidas com voz ainda fraca da reabilitação, tocaram Sofia profundamente. Maria, costurando um jalzinho de lã para o inverno, acrescentou: Barcelona é perto. Trens, aviões, o coração não conhece quilómetros. Ana, por sua vez, enfrentava sua própria encruzilhada. Sua tese fora aceita para publicação por uma editora pequena no Porto, Edições Saudade, com um adiantamento modesto que permitia sonhar com uma vida de escritora. Mas o contrato exigia revisões em reuniões presenciais e o medo de separação a corroía. E se o sucesso nos afastar, confessou uma noite, aninhada nos braços de Sofia. Como Inês e Clara, que o trabalho as uniu, mas quase as separou. Sofia beijou sua testa, o sabor de nata residual nos lábios. Então escrevemos nossa história juntas. Capítulo por capítulo. A decisão veio em uma manhã de novembro, durante um passeio pelo cemitério dos prazeres, onde lápides antigas contavam sagas de amores perdidos e reencontrados. Sob o mausoléu de Sofia de Mel Brainer, Sofia disse: Eu fico. Por agora. A galeria aqui precisa de mim e eu de ti. Ana chorou de alívio, o sol filtrando através das ciprestes como uma bênção poética. Elas voltaram de mãos dadas, parando na Pastéis de Belém para celebrar um prato inteiro, creme escorrendo como lágrimas de alegria. O inverno trouxe curas finais. Domingos, agora em recuperação plena, convidou a família para o Natal em sua casa restaurada em Belém, não a mansão de Coimbra, mas um espaço simples com vista para o mosteiro. A mesa gemeu sob peso de tradição, lampreia bordaleza, rabanadas polvilhadas de açúcar e um bacalhau da consoada que Dona Rosa ajudara a preparar. Inês e Rita chegaram de mãos dadas, Maria com um rosário discreto e Ana com um brinde, pela família que escolhemos e pela que reconquistamos. Domingos ergueu o copo, os olhos úmidos. Eu fui o vilão da minha própria história. Mas todo fado tem redenção. Foi o primeiro Natal sem ausências, com risos e quando como sinos da Basílica. A primavera de 2027 floresceu com renovações. A galeria expandiu, com uma ala dedicada a artistas quer portuguesas, de pintoras do século XIX redescobertas a fotógrafas emergentes como Sofia. Ana lançou seu livro em uma noite lotada no Livraria Bertrand, a mais antiga do mundo, onde clientes aplaudiram versos sobre beijos com sabor de nata segredos dissolvidos no Tejo. Críticas elogiaram, uma ode humanista ao amor em terras de saudade. Domingos comprou um exemplar, lendo em voz alta para Maria, um gesto que curou mais que anos de terapia. Mas o verdadeiro clímax emocional veio em junho, durante as festas de Santo António. As ruas do Alfama explodiram em sardinha grelhada, manjerico e marchas populares. Ana e Sofia, vestidas de branco com raminhos de manjericão nos cabelos, juntaram-se à multidão no Largo de São João. Inês e Rita dançavam ali perto, Domingos observava de uma varanda com Maria, um sorriso relutante nos lábios. No meio do caos alegre, Ana ajoelhou-se, não com anel, mas com um colar de contas de vidro da Feira da Ladra. Casa comigo? Não em papel, mas em alma. Aqui, em Lisboa, onde tudo começou. Sofia, rindo e chorando, aceitou, sim, 1000 vezes sim. Com aroma de nata e tudo. O casamento simbólico aconteceu em agosto, na praia de Comporta, no Alentejo, dunas brancas, mar calmo, um círculo de amigos e família. Inês oficiou, lendo trechos de Florbela Espanca, Domingos caminhou com Sofia até Ana, entregando-a com um cuida dela como eu falhei. Votos foram trocados ao pôr do sol, no teu beijo, encontro futuro, no teu abraço, o perdão do passado. Não houve bolo de noiva, mas pastéis de nata em profusão, o creme derretendo como barreiras desfeitas.
Anos se passaram, mas a essência permaneceu. Sofia abriu uma escola de fotografia para jovens LGBTQ+, ensinando a capturar invisibilidades. Ana publicou mais livros, tornando-se voz em festivais literários de Tavira a Guimarães. Inês e Rita adotaram uma criança, enchendo a galeria de risos infantis. Domingos, envelhecido mas sereno, visitava regularmente, contando histórias de sua juventude para netos futuros. Maria tricotava jailes para todos, rezando agora por bênçãos inclusivas. Em uma tarde de outono, anos depois, Ana e Sofia sentaram-se na mesma mesa de pastéis de Belém onde tudo confessara. O aroma doce envolveu-as, e Sofia disse: "O passado ameaçou, mas não venceu. Nós vencemos." Ana sorriu, roubando um beijo. Com sabor de nata, sempre. E assim, em Lisboa, cidade de luzes e sombras, de fados e risos, o amor delas floresceu, humano, imperfeito, eterno como o Tejo que tudo testemunha.